Na hora de comprar uma ferramenta bateria, você já teve dúvida? 18 volts, 20 volts, qual que é melhor? Qual que vai me atender melhor? Se você já teve essa dúvida, fique nesse vídeo até o final que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Olá, sou Fábio Ferreira, consultor técnico da Bosch Ferramentas Elétricas e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre tecnologia de bateria. Você já ficou na dúvida na hora de comprar uma ferramenta bateria? Chegou no balcão de uma loja, alguém te ofereceu uma ferramenta 18 volts, outra 20 volts e o preço é muito parecido e você fica na dúvida? Atualmente a oferta de ferramentas a baterias está muito grande, tá? Só que a hora que a gente vai comprar a gente se depara com um monte de siglas, um monte de número, uma sopa de letrinhas que mais atrapalha do que ajuda. E como que eu decido? São vários os fatores, a gente vai ter assunto para vários vídeos. Só que hoje nós vamos falar exclusivamente sobre 18 volts e 20 volts. Para te ajudar nessa questão, vou ter que falar um pouquinho mais tecnicamente, tá? Como funciona uma bateria. Se a gente abrir aquela caixa preta, a bateria que a gente conhece, que acompanha a ferramenta elétrica, o que nós vamos encontrar lá dentro? Vamos encontrar algo parecido com umas pilhas. É isso mesmo, uma pilha, uma bateria AA. Tá? Aquilo a gente chama de células de bateria. Essas pilhas ou células, elas são de íons de lítio. O lítio é um material que nem todas as empresas têm a tecnologia para manipular ele. Então são poucas as empresas no mundo que têm a tecnologia para trabalhar com lítio. E essas empresas que fabricam baterias de lítio, muitas vezes elas se especializam nisso e elas fabricam para ferramentas elétricas, para brinquedos, para bicicleta elétrica, para carros, para celulares, enfim. Tudo que vai bateria, ela costuma fornecer isso. Então esse fabricante, muito provavelmente, ele pode fornecer até para duas empresas concorrentes, dois fabricantes diferentes, ele pode fornecer a mesma célula bateria. O design da bateria, aquela caixa, aquele acoplamento, o trilho ali onde você faz o encaixe, os contatos, isso é o próprio fabricante da bateria que faz, tá? Ele que define o seu design e ele que coloca, ele só compra a célula de bateria. Porém, essas células de bateria, elas costumam ser padronizadas para as ferramentas elétricas, tá? São células de íons de lítio de 3,6 volts ou 4 volts, depende do momento que você faz a medição. Se eu tiver a ferramenta trabalhando e for fazer essa medição, eu vou ter 3,6 volts. Essa mesma célula, se eu for medir ela em repouso, ou seja, com a ferramenta não trabalhando, eu vou ter a medição de 4 volts. Ou seja, a mesma célula, ela tem 3,6 volts trabalhando ou 4 volts em repouso. E aí é que está a diferença. Cada fabricante anuncia como quiser, faz o seu marketing como quiser. No caso da Bosch, a gente anuncia a voltagem da ferramenta trabalhando. Então são 3,6 volts que a gente anuncia. Alguns fabricantes fazem o anúncio da voltagem da ferramenta com a ferramenta em repouso. E aí é que está a diferença. Tá? A mesma ferramenta ou a mesma categoria de ferramenta, ela pode ser de 18 volts ou de 20 volts. E como que eu faço? Aí é só questão de multiplicação. Se eu abrir uma ferramenta da categoria de 18 volts ou de 20 volts, eu vou encontrar 5 células de bateria, ou seja, 5 pilhas lá dentro. Tá? Se eu fizer a multiplicação, 5 vezes 3,6 eu tenho 18 volts. 5 vezes 4 volts eu tenho 20 volts. Ou seja, elas são muito próximas, elas estão na mesma categoria. É lógico que vai diferenciar o desempenho de uma ferramenta a bateria não é só as células de bateria. A gente tem vários outros componentes que determinam a sua durabilidade, a gente tem gestão de carga, mas isso é assunto para um outro vídeo. E qual que é a conclusão? A conclusão é que elas são muito parecidas. Então, que às vezes a gente fica na dúvida, a gente está analisando ferramentas da mesma categoria. Tá? Então a gente tem outras questões para levar em consideração. Eu, como consultor técnico no meu dia a dia, me deparo muito com essa dúvida do consumidor, tá? Então, o pessoal fala, a ferramenta da Bosch é 18 volts, a do teu concorrente é de 20 volts. Então a gente explica isso para que você tome a sua decisão. Na verdade, é uma questão de marketing, pessoal. Um número maior, um 20 em relação a 18, ele traz intrínseco a informação de que a gente está comprando algo melhor pelo preço de uma menor. O objetivo desse vídeo foi falar um pouco mais
das baterias, para que você possa ter dados técnicos para decidir, para que você não leve em consideração só o número que foi estampado na ferramenta ou na caixa, tá? Informação é poder e você tem o poder agora para decidir um pouco melhor. Então espero ter ajudado, muito obrigado e até o próximo vídeo.